A minha construção do meu desejo tá ligada a um homem que é idealizado, que tem uma potência sexual e de ser provedor. Quando uma dessas pernas, né, tem algum problema no meio do caminho, eu não consigo desejar, e passa mesmo porque a construção do meu desejo é de desejar aquele homem. A gente sabe que a construção de desejo é muito subjetiva e é cheia de camadas. Hoje vamos falar sobre um tema que mobiliza demais os casais, as pessoas, que é a questão do dinheiro. E como é que isso repercute na área da sexualidade? E aí hoje eu estou convidando a Camila Dutra, que é do time TCS, eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco da trajetória dela. Pronto, seja bem-vinda, Boa noite. Camila. Como é que essa questão financeira é normalmente negociada? Como é que ela atravessa as relações? A gente começa pela história dos papéis de gênero, né? O que é mulher e o que é homem na nossa sociedade? O que é ser homem, o que é ser mulher na sociedade, na cultura que a gente nasceu? Que é reforçado pelo padrão patriarcal, pelas religiões, né? E do papel da mulher na sociedade. Então, a gente começa por aí. Né? Então, é muito comum, a gente não acha estranho se uma mulher para de trabalhar para cuidar dos filhos, ou se uma mulher depende financeiramente de um homem. Né? A gente ainda acha essas coisas são comuns, e o contrário ainda é visto de uma maneira esquisita. Então, a gente começa por aí. Né? Então, se eu abrir mão de trabalhar para cuidar da família, o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Então, a gente percebe que tem muitas mulheres que não se sentem donas mesmo do patrimônio familiar. E mesmo quando as mulheres trabalham, é muito comum que os investimentos da família, o dinheiro grande, que a gente chama, seja administrado pelo homem e não pela mulher. E isso é muito comum. Às vezes vem com uma queixa sexual, né? Então, tipo, de discrepância de desejo, um gosta, outro não quer. Quando você começa a ver, tem toda uma relação de poder que passa pelo dinheiro. Então, tem o dinheiro invisível da mulher, então aquele dinheiro que a gente gasta no mercado, que compra cartolina para levar para a escola, que faz as coisas do dia a dia, e aí ele é invisível, porque ele vai embora, mas o dinheiro normalmente do homem é o dinheiro que compra o carro, que paga a viagem, que faz as coisas grandes e que dão, é o dinheiro que é investido, é o dinheiro que dá esse poder para o homem, né? E aí essas relações de dependência vão sendo atravessadas também no casamento de uma maneira geral e certamente vão parar lá no quarto, na cama de alguma maneira. A impressão que eu tenho é que a grande marca aí é mesmo o gênero. Sim. Né? E é interessante como os papéis de gênero acabam modificando as relações, né? E modificando, no fim da história, né, a vida financeira dessas pessoas. E aí a independência delas, a autonomia delas, outras questões que são super fundamentais para uma construção de dignidade humana, por exemplo. E como que isso, de alguma forma, é atravessado pelas diferentes funções, né, pelos diferentes papéis de gênero masculino e feminino ao longo da vida, ao longo do ciclo de vida, e como que isso vai impactando de uma forma, como você falou, invisível. Tem a história da mulher que não trabalha, mas hoje em dia a maior parte das mulheres que não trabalha, trabalhou, vai trabalhar, né? Aquela mulher que nunca trabalhou é bem mais raro, né, na nossa sociedade hoje em dia. E também, assim, seria muito ingênuo da nossa parte pensar que o problema da dependência das mulheres acaba quando elas têm acesso ao dinheiro. A dependência vai muito além disso. Então, elas têm acesso ao dinheiro, mas existe uma cobrança social de papéis que ela precisa desempenhar, que estão relacionados à maternidade, mesmo que ela não seja mãe. Né? O que é, né, o padrão feminino é o da mulher maternal. Às vezes ela tem muitos conflitos internos mesmo, de que se meu filho tá magro porque eu não estou em casa, se ele engordou porque eu não estou em casa, porque eu estou trabalhando. Então, ele passa por outros conflitos do que eu deveria estar fazendo, que eu não estou, mesmo que eu esteja produzindo dinheiro. E a frase que a gente ouve, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? E é interessante quando a gente fala disso, porque, por exemplo, na Lei Maria da Penha está prevista a violência patrimonial. Uhum. Né? Então, quando alguém gere um imóvel que é nosso e agora a gente tem que vender,
É uma violência patrimonial, está previsto. Então, assim, não é nem só a divisão do dinheiro, né? É a tomada de decisão sobre o que vai ser feito com esse dinheiro. Como é que é a divisão financeira na relação com os filhos, né? Como é que a gente, se eu ganho, você ganha, como é que a gente divide esse dinheiro, se esse dinheiro é junto, se esse dinheiro é separado. Às vezes eu recebo, você deve receber assim, as pessoas perguntam, o que é certo, o que é errado, ter uma conta conjunta, não ter? Eu falei, cara, não tem certo ou errado, tem o que funcione para vocês. E que seja, né, confortável, que não esteja gerando conflito. Para os homens, né, dinheiro e ser bem-sucedido, ser provedor, porque né, aí é o outro lado. Que esse homem tem que ser, é o homem provedor, é o homem que ganha dinheiro, é o homem que se mata de trabalhar, é ele que vai botar esse dinheiro. E aí, se eu não tenho dinheiro, isso gera problemas e gera problemas sexuais. A gente chega, o homem se sente menos homem. Claro. Quando a gente pensa no dispositivo da eficácia masculino, sim, que tem basicamente esses dois pilares, né? Assim, sim, eu vou prover e eu vou transar, conquistar território sexual, né? Espalhar meus espermatozoides por aí. Uhum. E é muito razoável que a gente entenda que, principalmente para eles, que tem basicamente esse caminho de construção da subjetividade, essas duas coisas apareçam, né? Como dois grandes pilares do meu poder, do meu lugar social. E aí é interessante como o castelo cai todo junto, né? Todo junto. E aí... ou como que quando uma coisa não está muito bem, a outra coisa, às vezes, tenta vir para compensar. Todo mundo está dentro do sistema. Sim, então, que as mulheres também constroem muitas vezes as suas relações sobre o que é erótico, o que é interessante, o que é desejável, suas escolhas amorosas, baseadas nessa história. Tem a história de perder a admiração pelo cara e não ter mais desejo pelo cara, que quer perder a admiração. Às vezes, mesmo quando você tem uma mulher que é economicamente ativa, enfim, que contribui ali 50%, ou quando ganha mais, ou quando ganha alguma coisa, o investimento do dinheiro dela também vem num lugar, né, que é atravessado pelo gênero. Então, como você trouxe, assim, aí eu uso o meu dinheiro para essas coisas do dia a dia, né? E aí o que sobra para mim, para eu fazer uma coisa para mim? E aí a culpa materna, né? Então, assim, aí eu vou tirar o dinheiro do... Ou então, para eu me divertir, para eu guardar um dinheiro para mim, para eu fazer um projeto que não passe pela maternidade, eu preciso pedir dinheiro para ele. Da mesma maneira que tem mulheres que delegam a administração de uma herança que ela recebeu para o seu companheiro. Ou ela só abre um negócio, mesmo que ela seja a protagonista do negócio, se tiver um homem na sociedade para poder administrar o dinheiro. Ainda tem essas questões, que mulher não sabe lidar com dinheiro, que mulher não sabe fazer investimento. E aí, quando a gente pensa do outro lado, né? Porque aqui a gente está falando da ponta que vai ficando numa posição frágil. E aí eu acho importante a gente pensar essa história, porque às vezes a gente vai achar que o dinheiro não é um problema. Você, mas ela trabalha tão bem, né? Mas o dinheiro vai ter a ver com decisões de vida, né? Como você colocou, com micro, estou chamando aqui de micro, não sei nem se são tão micro assim, mas microagressões, microviolências patrimoniais. E aí eu fico pensando, né, essa minha paciente que falou assim, aí ele trocou de celular, e de repente ele apareceu em casa com celular que custa 10 mil reais. Decisão não pensada, quando a maior parte das nossas decisões financeiras são compartilhadas. Porque aí ela disse assim, e aí ele chegou todo animado com aquilo, e me deu uma vontade de matar ele. Então eu imagino que ela deve ter ficado um tempo sem transar com ele. Ela estava querendo matar ele. E é um tema que ela trouxe para a terapia, mas ela não conseguiu levar para ele. E tem as questões de que eu faço coisas que eu não gosto, porque eu dependo financeiramente, eu tenho práticas que eu não gosto, eu aturo situações que eu não gosto, ou o tradicional que é aturar ter mulher na rua, porque já é algumas, né, na época de vovó, como você sempre diz, ou essas práticas que eu vou me submetendo, que eu me sinto violentada mesmo, o que eu não gosto, ou alguma prática que ele goste, que ele faça, ou que ele é bruto, ou que ele não tá nem aí pro meu prazer, e eu não falo nada, porque eu acho que esse é o meu papel. E aí eu vou sofrendo violência sexual. Consentida. E não nomeada, né? Porque a gente sabe o impacto da violência não nomeada. Interessante quando você fala da coisa da dignidade, né? Porque
O masculino sempre foi atravessado por esse mecanismo, né, do dispositivo de eficácia, de produzir e tal, mas hoje em dia esse duplo padrão vem sofrendo aí, duplo padrão de gênero, né, vem sofrendo lá suas atualizações. Então, muitas mulheres têm a sua construção de identidade atravessadas já, né, mulheres da minha geração, pelo dispositivo de eficácia. Não que elas percam os outros dispositivos amorosos, da maternidade, elas só acumularam mais uma tarefa. Agora elas têm que trabalhar e para elas serem entendidas como dignas, elas precisam também ser economicamente ativas. Eu não posso só ser mãe ou só ser esposa. E aqui eu não estou falando só de questão socioeconômica, eu estou falando de construção da subjetividade. Que esbarra nesses dispositivos, que esbarra nesse papel da mulher boazinha, que, né, que é sempre que está cuidadora dos outros, que tem que entender, que tem que abrir mão, esbarra. E aí aparece a história da admiração. Né? Então, assim, o que é admiração por esse masculino? Mas os homens, quando eles falham minimamente nesse lugar, né? Para eles é muito cruel. E para elas também. E elas ficam vítimas dessa história, né? Então, assim, a admiração por ele vem da onde? Essa química sexual, muitas vezes, passa por isso, né? A minha construção do meu desejo tá ligada a um homem que é idealizado, que tem uma potência sexual e de ser provedor. Quando uma dessas pernas, né, tem algum problema no meio do caminho, eu não consigo desejar, e passa mesmo porque a construção do meu desejo é de desejar aquele homem. A gente sabe que a construção de desejo é muito subjetiva e é cheia de camadas. Então, assim, eles já estão rompendo um tabu para ir lá procurar terapia sexual. De repente, a mulher começa a perguntar da nossa vida financeira. Mas não foi sobre isso que a gente veio falar aqui. Né? A gente veio falar de outras coisas, de admiração, de tesão, de quantas vezes a gente vai transar. É aquela história de que eu aprendi com a minha professora, a doutora Aline Sardinha, que a gente precisa dar espaço para esses assuntos aparecerem. E é isso, a gente precisa abrir espaço não só na terapia de casal, na terapia individual, de qualquer pessoa. Falar de dinheiro e falar de sexualidade, porque aquele lugar tem que ser um lugar seguro para poder falar de qualquer coisa. Impressionante, né? Porque assim, te vi aí repetindo tudo que eu fico aqui falando sobre sexo. E aí cabe a mim saber que isso é muito importante, colocar esse assunto na agenda, que os pacientes não são obrigados a saber que isso é importante para aquela queixa deles, e meta-comunicar de que por que eu estou trazendo esse assunto que não originalmente parece estar linkado com a queixa deles. Aline, né? Então, o seu constrangimento como terapeuta de falar desses assuntos, ele também está no seu cliente, só que ali você precisa abrir espaço para ele falar daquilo. Você vai ter que trabalhar o seu constrangimento na terapia. Na sua supervisão. E da mesma maneira que como a gente faz, que é mito de que quem trabalha com sexualidade como é que é? Descolado sexualmente, não tem problemas sexuais, né? Ou precisa ser muito bom e tal. É a mesma forma a questão do dinheiro. Então, não é porque eu tenho dificuldade de lidar com isso na minha vida que eu não vou abrir espaço para o meu cliente, não vou tratar essas coisas. Gente, todo mundo lida com dinheiro todo dia. Todo dia você lida com dinheiro. Você comeu, aquela comida foi comprada por alguém. Você está dormindo aqui, a luz, o aluguel, ou sei lá o quê. A gente lida com dinheiro todo santo dia, mais do que a gente lida com sexo. Com a sexualidade, né? Apesar de sermos seres sexuais, mas a gente lida com dinheiro todo dia. E isso atravessa a vida das pessoas.